Olá pessoal, eu sou Andrei Lemos, sou historiador de formação, trabalhador da saúde, ativista dos direitos das pessoas LGBTIs e da luta antirracista, e vou falar para vocês sobre a importância da defesa do Sistema Único de Saúde e principalmente da garantia da integralidade do cuidado para a população LGBT. Primeiro, é importante lembrar que o Brasil é um país com a sua história marcada pelo patriarcado e pelo escravagismo. E o racismo, a misoginia e a LGBTfobia acabam sendo fenômenos estruturantes da nossa sociedade brasileira. Por isso, eles potencializam desigualdades e, de uma certa forma, incidem na saúde das pessoas. Lembrar que, nos anos 60, o Brasil passava por um momento, junto com o mundo inteiro, de debate sobre a contracultura, sobre as liberdades individuais e coletivas e principalmente sobre o sexismo, sobre a importância das lutas feministas. E no Brasil não foi diferente também, com a forte ascensão dos movimentos sociais, inclusive os movimentos feministas e os movimentos das lutas antirracistas. Nós tivemos aí, a partir dos anos 70, uma força enorme emergindo do movimento social LGBT a partir da fundação do Lampião da Esquina. E nos anos 80, nós tivemos paralelamente as conferências de Pequim, que tratava também dos direitos sexuais e reprodutivos, principalmente das mulheres, mas também tivemos a AIDS, a epidemia da AIDS, que de uma certa medida provocou na sociedade civil organizada um movimento de contraposição à epidemia, o que resultou com uma forte organização da população LGBT a partir de várias associações, organizações não governamentais que executaram um trabalho importante de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis e à AIDS e que de uma certa forma impulsionou o governo federal e os governos estaduais a elaborarem políticas públicas importantes para a prevenção, para a assistência e para o tratamento das pessoas. Logo em seguida nós tivemos, a partir também da relação com o movimento da reforma sanitária, o movimento pela redemocratização do Brasil. Esse movimento também impulsionou o debate sobre a importância de um sistema público de saúde que pudesse garantir universalidade no atendimento, integralidade do cuidado e principalmente equidade, reconhecendo que o nosso país, pelo tamanho que ele tem e pelas características regionais, possui várias características de desigualdades de cada região e também pela sua composição da população, nós temos aspectos diferentes que potencializam vulnerabilidades, situações de risco e que negam acesso a diferentes grupos populacionais. Nesse sentido, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1985, foi um momento extremamente importante para impulsionar esse debate junto com a sociedade civil. E logo em seguida nós tivemos a consagração da nossa Assembleia Constituinte, onde a Constituição de 1988, chamada de Constituição Cidadã, garante a partir dos artigos 196, 197 e 198 que saúde é direito de todos e dever do Estado. E a partir daí estabelece como princípios do Sistema Único de Saúde universalidade, integralidade e equidade. E isso vai fazer toda uma diferença no cenário que a gente vai ver de construção de políticas públicas de saúde. Não posso também deixar de mencionar que no ano de 2000 nós tivemos a Conferência Internacional de Tuba, a Conferência de Combate ao Racismo, Xenofobia e outras formas correlatas de intolerância, onde o Brasil fez uma etapa preparatória e participou com a sua delegação da etapa mundial, e a partir daí o Brasil reconhece a importância de, a partir do governo federal, ter iniciativas, desenvolver ações afirmativas que possam construir um diálogo do governo com a sociedade civil para eliminar os processos de discriminação, principalmente com a população negra, mas também com a população LGBT. Então, em 2004,
nós temos a criação, né, do programa Brasil Sem Homofobia, que dentro desse programa tinha um eixo importante falando sobre a saúde, e a partir daí o Ministério da Saúde, dentro do Departamento Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS, vai criar um grupo de trabalho com a participação de algumas lideranças nossas do movimento social LGBT para construir a proposta de uma política nacional de saúde integral da população LGBT. Lamentavelmente, essa política só será publicada em 2011, mas em 2008, o Ministério da Saúde já reconhece alguns hospitais que já faziam alguns procedimentos dentro do processo transexualizador. Então, a partir de 2008, tem uma portaria onde o Ministério da Saúde credencia alguns hospitais brasileiros para poder fazer as cirurgias e outros procedimentos necessários dentro do processo transexualizador. Em 2009, o Ministério da Saúde publica uma carta dos usuários, onde fala da importância do respeito ao uso do nome social. E em 2011, quando a gente publica a política, a gente vai fortalecer esse diálogo do governo com a sociedade civil. É importante dizer também que em 2013 nós temos uma revisão dessa portaria do processo transexualizador que amplia o atendimento para travestis e homem trans, porque até então, né, o processo transexualizador ele só trabalhava especificamente para mulheres transexuais. Então, a partir de 2013, essa portaria vai reconhecer outros procedimentos que vai ampliar o processo transexualizador dentro do SUS. O Sistema Único de Saúde, ele é tripartite, ele é regionalizado e ele é hierarquizado. E por isso, divide as responsabilidades e competências entre a União, estados e municípios, né? Então é importante dizer que a União formula as políticas, né? Uma parte dessas políticas a União é responsável através da sua representação do Ministério da Saúde, mas as responsabilidades de média e alta complexidade ficam a cargo dos estados e a responsabilidade mais capilar, podemos dizer assim, que é a atenção primária em saúde, fica sob a responsabilidade dos municípios. O financiamento também é tripartite, né? O financiamento é dividido, né, a partir dessas responsabilidades e competências, e ele tem uma diretriz que eu considero talvez uma das mais importantes da política pública de saúde no nosso país, que é o da participação da comunidade. Sem participação da comunidade, o SUS não pode dar certo. Então, por isso que é importante essa aula, para vocês compreenderem minimamente o que significa o Sistema Único de Saúde e como a gente, enquanto gestor, enquanto trabalhador ou enquanto usuário, podemos contribuir para o fortalecimento desse sistema público de saúde. Então, nós temos a partir do princípio, né, da diretriz da participação da comunidade na elaboração da política, né, um diálogo importante, que é o que a gente chama de gestão participativa, onde os estados podem discutir a implementação de diferentes instrumentos. Esses instrumentos podem ser utilizados as conferências e os conselhos, como também podem ser criados comitês técnicos, grupos de trabalho e outras ferramentas que potencializem, que garantam o diálogo entre os usuários, trabalhadores e gestão, para que as ações desenvolvidas dentro do Sistema Único de Saúde sejam fortalecidas, implementadas e garantam resolutividade. Então, para isso, é importante demais participar das conferências e é também muito importante estar dentro dos conselhos. Mas será que para fazer parte dos conselhos eu preciso ser conselheiro? Não. A legislação garante que você, enquanto usuário, tenha acesso a assistir qualquer reunião do conselho.
Inclusive, as reuniões ordinárias do Conselho Nacional de Saúde, elas são todas transmitidas online. Então vocês podem acompanhar e saber exatamente o que está sendo discutido, o que está sendo aprovado e o que está sendo rejeitado sobre a política pública de saúde no nosso país. Nos municípios você pode fazer parte tanto do conselho local, da sua unidade básica de saúde, quanto também do conselho municipal. Ah, mas se eu não faço parte, como é que eu posso fazer? Porque eu quero levar uma demanda que está acontecendo na minha comunidade e eu não vejo a gestão buscar alguma alternativa para solucionar o problema. Eu devo procurar qualquer conselheiro de saúde ou até mesmo a presidência ou a secretaria executiva e levar a proposta de pauta. E essa proposta de pauta eu posso acompanhar o momento que ela vai entrar em discussão e eu também posso ir pedir o direito à palavra, fazer defesa, né, ou contraditório, porque o conselho é público, ele pertence ao povo. E é importante também que a gente, enquanto usuário, enquanto liderança social, acompanhe e contribua nesse processo, colocando a nossa opinião, fiscalizando, monitorando e exigindo também dos órgãos de controle o posicionamento adequado diante das responsabilidades que estão pactuadas nas comissões intergestoras. Importante também falar sobre isso. O SUS, como ele é tripartite, ele tem algumas comissões intergestoras. O que são as comissões intergestoras? São as comissões entre gestores onde são pactuadas as responsabilidades e onde são divididas também as competências. Então nós temos a CIT, que é a Comissão Intergestora Tripartite, que ela fica, né, sob a responsabilidade da União, mas que convida representantes, né, que tem assento garantido de representantes dos gestores estaduais e dos gestores municipais. E nós temos também as comissões intergestora bipartite, que são o que a gente chama de CIB. Essas CIBs, elas se dividem também em comissões intergestoras regionais, que cada estado tem as suas regionais de saúde divididas, subdivididas, né, entre os municípios. Por que existem políticas de equidade? Por que foi criada a Política Nacional de Saúde Integral da População LGBT? Porque nós reconhecemos que essa discriminação por identidade de gênero ou orientação sexual é determinante no processo de acesso à saúde, mas também de adoecimento. A partir dessa política, a gente tem a possibilidade de exercer um monitoramento e uma fiscalização a partir da participação da sociedade civil. Então, a política nacional ela é importante e nós precisamos fortalecê-la. Mas é importante também lembrar que desde 2006 a Política Nacional de Promoção da Saúde garantia que a gente não poderia discriminar as pessoas a partir dos serviços de saúde e que esses diferentes modos de vida, de viver, de sentir, de amar, podem potencializar o adoecimento e também podem negar o acesso, né? E a Política Nacional de Atenção Básica, ela também reconhece a importância de trabalhar os diferentes sujeitos nesse primeiro nível de atenção, ordenando a integralidade do cuidado, garantindo um vínculo para fortalecer a longitudinalidade do cuidado e, principalmente, referenciar e contrarreferenciar os usuários e as usuárias nos diferentes níveis da rede de serviços de saúde pública. É na 16ª Conferência Nacional de Saúde que a gente pode garantir o que foi conquistado até agora, mas também fortalecer ideias, ações estratégicas que podem servir propostas, que podem vir a ser propostas para fortalecer e ampliar cada vez mais o acesso da nossa população ao Sistema Único de Saúde. SUS é democracia. Sem democracia não existe Sistema Único de Saúde. Então é importante demais ouvir a comunidade, ouvir os segmentos populacionais e a gente aproximar cada vez mais esse diálogo da sociedade civil com os gestores e com os trabalhadores. No Conselho Nacional de Saúde, nós temos uma comissão intersetorial de promoção de políticas de equidade, onde está lá representadas também a nossa população. No último processo eleitoral do Conselho Nacional de Saúde, nós tivemos a felicidade de eleger um homem gay, uma mulher lésbica e uma mulher transexual negra. Nós temos 3 representantes dentro do Conselho Nacional para brigar, para lutar
pelo fortalecimento da nossa política pública de saúde, mas principalmente para cada vez mais ampliar o acesso e aumentar a capilaridade dessa rede junto à nossa população que tanto precisa.